Olá, caros alunos do curso técnico de agrimensura, nós estamos indo para a nossa 17ª aula. Hoje trabalharemos com a questão de delimitação de mapas de declividade. Também trabalharemos com um plugin chamado Profile Tool, que faz, né, o corte, né, na seção transversal do terreno, um perfil topográfico. E também trabalharemos com a delimitação de áreas, né, ah, específicas, com segmentação de terreno, por exemplo, acima de 45 graus ou acima de 30, né, enfim. Então, nós, para tanto, vemos aqui na nossa turma, né, processamento de dados, vamos fazer o download aí da pasta aula 17. Deixa eu buscar por ela. Né, e aqui, pedir para fazer o download. Sempre lembrando que ele parece duas mensagens, uma que está fazendo e outra que depois que finaliza. Né, nós podemos, uma vez que terminou, ir lá no C2 pontos, desculpa, download, e copiar aqui a pasta, né, aula 17, e em C, dois pontos, né, processamento de dados, dá um Ctrl V aqui na pasta aula 17, depois descompactar, né, extrair tudo, e, né, obviamente, vir aqui na pasta aula 17, dar um Enter e esperar abrir o sistema. Ao ter carregado já, né, o sistema aqui, apontando para a aula 17, você vê que é mais ou menos parecido com aquilo que a gente trabalhou na última aula. Temos aqui a cena do satélite Sentinel-2B, Landsat 8 e Landsat 5. Né? Vamos dar um contraste aqui. E aqui o diferente é que eu fiz o recorte previamente do modelo digital de elevação, né, do SRTM, né, da bacia do Rio Una. Então, para tanto, o que nós vamos fazer é a primeira coisa proceder com a rampa de cor no modelo hipossométrico. Nós já fizemos isso lá atrás, então você dá dois cliques, vem aqui em estilo, banda simples de falsa cor. Aqui, né, você já criou essa elevação, né? Você pode contínuo, classificar. E aí, então, nós podemos aplicar aqui e dar um OK. Então, isso aqui é um modelo hipossométrico aqui na bacia do Rio Una, aqui no município de Taubaté. Vou desselecionar o Landsat 5 e 8. E uma das ferramentas que eu queria apresentar para vocês hoje é a ferramenta Profile Tool. Né? Então, você vem em complementos, gerenciar e instalar complementos. Né? Você vem aqui em tudo, né? E coloca Profile Tool. Aqui, ó, Profile Tool, a primeira que já apareceu, você instala um complemento. Isso é bem útil, né? Para você ter o perfil, né? A partir desse modelo digital de elevação. Né? Uma vez finalizada a instalação, você clica em instalados para ver se ele já está disponível. Então, temos aqui Profile Tool, né, já está aqui instalado. Ok? E você vê que ele vai abrir essa ferramentinha aqui, chamado perfil do terreno, né, ou terreno profile. Aqui, nesse caso, você pode vir, né, posicionar onde você quer. Aí você dá um clique com o botão esquerdo, né, dois cliques com o botão esquerdo, ele faz, né, para finalizar uma linha. E aí você vem aqui em adicionar layer. Quando você adiciona layer, você tem aqui essa ferramentinha que indica onde você está na posição. Nós temos, né, a distância em metros com relação ao início e ao final do ponto. Né? E aqui nós temos a cota de altitude. Inclusive, você pode exportar esse gráfico, você pode fazer é, qualquer outro tipo de exportação, inclusive em DXF, em DWG, né? Se você quiser importar para AutoCAD. Então você tem aqui esse perfil de terreno, né? Você pode alterar aqui a cota máxima, a cota mínima, por exemplo, colocar 500 e eu vou colocar 1.300 metros. Então você vê que ele vai alterando, dando um Enter. Então ele vai alterando aqui com relação à base, né? Y, né, que são as ordenadas, que representam nesse caso aqui a altitude. Então essa ferramenta talvez seja útil para vocês no sentido de gerar, né, esses perfis de terreno. Né? Então podemos fechar. E a partir daqui eu gostaria de gerar mapas de declividade. Então, se você vir na ferramenta Raster, né, nós temos análise, você vai ver que tem aqui modelos de terreno, né, essa ferramenta.
Então você clica em modelos de terreno e nesse caso você deixa o MDE mesmo, que é o modelo digital de elevação, e nós vamos ver como trabalhar com declividade, ok? Então você vem aqui em C2 pontos, processamento de dados, aula 17, e aí eu vou dar o nome aqui declividade, né? Então, declividade, é, você pode calcular os limites, né? E aqui você tem declividade. E ele fala assim, ó, você quer em graus ou percentual? Se você clicar aqui, ele vai dar em graus. Se você deixar sem o clique, ele vai dar em percentual, né? Eu acredito que seja mais interessante aqui deixar em percentual, né? Ah, então, acredito que seja mais interessante, né? Então, quantos graus, né? Quantos por cento eu tenho ah, de inclinação, né? E nós podemos processar. Ele vem aqui, né? Ah, então, nós temos essa produto que é a declividade, né? Então, você pode, inclusive, né, editar, porque ele não fica um tanto quanto, digamos assim, que visualmente interessante. Então mas o interessante é que você consegue ver, né, com uma nitidez aqui um pouco o perfil do terreno. Então você vê que nos principais rios, aqui do bacio do Rio Una, ele fica bem aplainado, né? Então é uma boa ferramenta, inclusive, para trabalhar com delimitação de bacias também, né, na forma de auxílio. Então você vem aqui, dá dois cliques, né, e você vem em estilo. Eu gosto sempre de trabalhar com banda simples e falsa cor, né? E nós podemos aqui, eu tenho geralmente a cor vermelha, ele trabalha justamente com a declividade. Então você vê aqui que eu já em algum momento eu já gerei mapa de declividade, né? Caso você não tenha essa mesma rampa, você pode vir aqui nova gradientes de cor, CPT City, dá um OK. Aqui você vê que nós temos sim, muitos, né, tipos, nós já trabalhamos com isso. Você pode vir em topografia, né, escolher algum, topografia mais batimetria, tipo, por exemplo, assim, essa rampa seria interessante para vocês, né, no caso, né, que é a mesma que eu trabalhei lá no meu que sai aqui de declividade. Então, eu dou um OK aqui, se eu quiser, né, daí eu coloco assim, por exemplo, declividade. No meu caso, eu vou colocar 2, né, porque eu já tem uma declividade. E lembrando sempre que a declividade, ele é sempre das cores mais escuras as maiores declividades. Nesse caso, você não precisa, você vê que o valor máximo é 55, né? A partir de 55, então não tem muita referência, muitas rampas. Eu posso, nesse caso aqui, colocar, por exemplo, de 15 em 15, né? Então seria interessante. Eu posso, inclusive, que, né, colocar, né, intervalo, diminuir esses intervalos, colocar um aqui, no caso, 15, 30, 45 e 60. Caso eu colocar aqui um, né? Um 15, cadê? Aqui, pronto. Um 15, 30, 45, né? Nesse caso, aí eu posso aplicar e você vê como nós temos aqui um mapa de declividade gerado, né? Isso aqui está em percentual, ok? Não em graus. Uma das coisas é a gente poder, por exemplo, delimitar onde eu tenho, por exemplo, área de risco maior que 45% por cento de inclinação. Então, eu gostaria de delimitar isso. Como fazer? Como proceder com essa delimitação? Nós utilizamos a ferramenta calculadora raster. Para tanto, nós vimos aqui em raster, calculadora raster. Então, a declividade é o elemento que nós estamos trabalhando. Então, declividade é maior do que 45, né? Então, o que? Eu estou falando assim, ó, que a declividade é maior do que 45 graus, né? Então, eu venho aqui camada de saída, aí aponto na nossa pasta, aula 17. Então, eu coloco declividade
barra, né, ou underline, if 45, né, e processo. Então, você vê que ele gera essa imagem aqui, que não é lá das mais convidativas, e eu vou, muitas vezes você fala assim, ó, o que que é maior que 45, o que que é menor que 45, né? Então, eu vou ensinar vocês a basicamente ter essa percepção. Quando eu clico aqui e venho nessa ferramenta informação, quando eu clico no polígono preto, eu tenho valor zero. Quando eu clico no branco, eu tenho o valor 1. Então, o valor 1 são aqueles valores que estão a 45 graus ou superior. E os valores em preto, eu tenho os valores que são inferiores a 45 graus. Para tanto, só para delimitar essas áreas maiores de que 45 por cento de inclinação, acho que talvez eu esteja falando grau, mas é 45 por cento, a gente deve utilizar novamente a ferramenta raster. Então eu venho raster, calculadora raster, né? E eu venho aqui declividade 40, né? Igual, né? A 1. Por que igual a 1? Porque eu estou falando, olha, eu quero que você separe tudo que é 1, ok? Então vem, né? Aqui na ferramenta de salvar, processamento de dados, aula 17, aula 17. Então eu vou colocar aqui é, declividade, verdade, que maior, tá bom? Então, porque maior underline 1, maior que 1, tá bom? Então eu coloco isso aqui, processo, né? E agora, o que eu devo fazer aqui, né, é gerar um raster, né, gerar um shapefile desse elemento. Então eu venho, dou dois cliques aqui, né, venho estilo, banda simples, falsa cor, né, posso aplicar isso aqui mesmo, né, classificar como contínuo, né, vou colocar duas classes. Por que duas classes? 1, 0 e 1. No caso aqui, 0 eu vou deixar, né, no caso aqui, né, branco mesmo, posso deixar branco. E o 1 eu vou colocar numa coloração que eu desejo representar. Por exemplo, pode ser esse vermelho, né, porque são áreas de risco. Quando eu aplico, eu percebo que eu tenho, né, todas as áreas, né, de risco que estão em vermelho. Só que quando eu coloco a imagem do Sentinel, ele não aparece nada, porque isso aqui é uma imagem. Eu apenas segmentei por cor. Agora o que eu preciso fazer? Gerar um shape a partir desse aqui, da declividade maior que 1, ok? Então posso desselecionar todos, né? Então eu venho aqui em raster, né? Converter. Depois eu quero de raster para vetor, que é a ferramenta poligonizar. Então eu venho poligonizar, eu venho declividade maior que 1, eu vou colocar aqui, né, nesse caso aqui, sai em aula 17 já, eu vou colocar aqui shape, underline, declividade 45.shp, shapefile, né? Não preciso utilizar nenhum tipo de máscara, né? E dou um OK. Você vê que ele gerou, né, esses polígonos, todavia ele gera a borda da nossa área de pesquisa. O que eu posso fazer é, no caso, excluir essas bordas. Como eu faço isso? Eu venho, né, clico sobre ele, venho, clico sobre a ferramenta edição. Quando eu venho na ferramenta edição, eu posso utilizar a ferramenta recortar aqui, selecionar, e seleciono apenas, né, essa parte, né, que é a parte de externa, que é o limite da bacia. Eu dou um delete, né, e ele deixa todos os outros polígonos. Posso salvar, saio da edição. E aqui eu tenho, no caso, o Shapefile da declividade de 45 graus ou superior. Quando eu seleciono a cena do satélite Sentinel, vamos lá, selecionar. Então, aqui eu tenho a declividade. Quando eu tenho o Sentinel, quando eu seleciono a ferramenta, eu tenho, no caso aqui, todas as áreas que têm uma inclinação, né, igual ou superior a 45%. Né? Desculpe se eu estava falando graus, mas é que a gente fica com isso em mente, mas é no caso percentual. Então você percebe aonde nós temos essas áreas, né, de maior risco, né, digamos assim, né,
ah, para ocupação humana ou muitas vezes aí, né, permitindo a ocupação devido ao zoneamento urbano. Então aqui nós temos a distribuição e aqui nós temos, né, a disposição dela na cena do satélite, ok? Então, basicamente a nossa aula de hoje era isso. Não esqueça de salvar o nosso arquivo e ficamos por aqui. Um forte abraço para todos e até mais.